Os drills atrapalham o seu condicionamento, atrapalham o seu gás. Então, galera, tudo bom? O vídeo que eu vou fazer aqui, na verdade, é uma continuação um pouquinho mais aprofundada do post que eu fiz no Instagram, que eu também compartilhei no Face, né? E recebi alguns comentários e mensagens também, e os meus alunos, né? As pessoas que têm contato comigo direto me perguntaram bastante: como assim todo mundo faz drill? Os maiores lutadores do mundo fazem drill, sei o que. E aí criou assim um bom comentário, né? Um bom movimento para se refletir o que realmente está fazendo. Então, né, tem lá o post, né? Se você ainda não viu, vai lá no Instagram, que tá lá com forma de carrossel. Já tem algumas informações lá, eu tenho alguns erros, mas eu vou comentar especificamente aí o mais aprofundado sobre 2 pontos, beleza? Então, vamos pro vídeo? Então, galera, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, né, antes da gente entrar diretamente no assunto, é que o drill, né, são movimentos, e aí depende muito, porque muita gente fala que isso é drill, e às vezes a gente não para raciocinar diretamente. Então, o que estão falando por aí que é drill? Uma técnica repetida várias vezes num tempo marcado, tá? Ou uma sequência de movimento repetido, né? Só que assim, algumas pessoas, né, quando eu falo técnica, às vezes a pessoa fraciona um pedaço da técnica e fica repetindo aquilo ali durante um tempo. Beleza? Isso é o que estão falando por aí que é drill. Não vou entrar no contexto se é, se não é, na ideia não é essa, tá? Não vou entrar nisso aqui, eu vou falar o que isso causa no organismo, beleza? Lembrando sempre, se o cara aprendeu assim e ele faz assim, na cabeça dele e acabou, né? Isso aí não vai entrar na nossa discussão agora, essa questão do que a palavra é correta ou que não é, beleza? Então vamos lá. O drill, né? A ideia do drill que as pessoas fazem é aumentar a velocidade do atleta naquele movimento na hora da luta. E aí o que a gente vai pensar aqui é se realmente aumenta a velocidade dele, beleza? E assim, até quando esse aumento de velocidade realmente é significativo na hora do combate e o quanto, porque se eu estou pensando em aumentar a velocidade, eu estou pensando em aumentar uma capacidade física. Concorda comigo? E para aumentar uma capacidade física, assim como força, por exemplo, que é mais comum, né? A gente pensar, porque pensar na musculação vai ser mais rápido pra gente, porque às vezes a pessoa só pensa na luta e ela não associa aquela mudança ali como uma capacidade física que tem que mudar algumas coisas dentro do teu organismo. Então vamos lá. Quando penso em aumentar a velocidade, estou pensando numa capacidade física. Tranquilo? Então, como é que fazem? Pega um drill, coloca a pessoa lá para fazer no início da aula como aquecimento, né? Ou logo após o aquecimento, e algumas pessoas colocam no final da aula. E, né, muitos atletas se reúnem, ou o professor, né, faz isso, cria um horário paralelo de técnica, tá? Treinar técnica, não necessariamente você tem que treinar em velocidade. São coisas diferentes. Tá? Ah, Lúcio, mas eu quero treinar técnica para ficar veloz. Quer treinar para ficar veloz ou você quer treinar para aprender o movimento? São coisas diferentes. Se você quiser treinar para ficar veloz, tem que estar contabilizado no seu treino, no seu desgaste físico, tem que estar junto da sua planilha de treinamento, de jiu-jitsu, do seu treinamento físico e desse treinamento técnico que você está colocando um desgaste físico considerável, já que você está treinando velocidade. Beleza? Isso é muito importante mesmo, tá? Muita gente erra nisso. Inclusive, vou pegar esse ponto aí que me viu uma ideia agora. Vou fazer um postzinho sobre esse ponto específico lá no Instagram. Mas vamos lá. E aí eu falei que eu ia comentar sobre 2 coisas. Eu falei lá no post, né, no Instagram, que aumentar a velocidade muito rápido, ela é bom, né? Porque a pessoa pensa, vou aumentar a velocidade rápido.
mas ela é ruim por outro motivo. Porque quando eu ganho uma capacidade física muito rápido, eu possivelmente vou perder essa capacidade física muito rápido. Porque se eu aumentar a velocidade num nível, né, no maior nível possível do meu organismo, né, na maior capacidade que o meu organismo tem para gerar aquela capacidade física, né, no maior ímpeto, quer dizer que eu estou no meu máximo de condicionamento para aquilo ali. Então eu vou perder. Não tem como você manter um máximo, tá, de um condicionamento por muito tempo. Então, treinar em velocidade, né, nesse caso, vai aumentar muito a sua capacidade física, rápido, porém vai cair muito rápido. Aí tá a questão de você planejar, beleza? Então, o que as pessoas fazem? Querem aumentar a velocidade muito rápido, botam treinos normalmente em alta velocidade, ou de potência, ou de explosão, tá? Normalmente, algumas pessoas geram até uma carga para estar fazendo isso, que também vai exigir mais da musculatura realmente, porém, deveria estar contabilizado, né? E aí a pessoa vai aumentar essa capacidade física bem rápido, tá? E aí depois ela vai cair, não tem como. Você desgastou, né, uma via, vamos dizer assim, né? Um meio do teu organismo de conseguir aquilo ali. Então, quando você treina, por exemplo, como que as pessoas fazem, que é comum? Tempos de 30 segundos, de 1 minuto, de 2 minutos, que eu já vi também, o mais rápido possível ali, dentro daquele tempo. E aí você gera, quando é movimento, você gera um desgaste muito alto. Normalmente, né, apesar da pessoa estar querendo velocidade, ela entra na acidose por conta desse tempo mais prolongado. E aí, enquanto a pessoa está fazendo ali, gera uma queimação, gera um estresse. E normalmente, né, ela tem uma queimação nas musculaturas envolvidas. Essa queimação a gente já está entrando mais para acidose, que aí já entra em outra capacidade física, né? Mais um erro bem comum aí dos drills. Mas consegue entender como não é tão simples assim? Pegar um movimento, transformar esse movimento, ficar fazendo em velocidade, achar que isso vai aumentar a sua velocidade. Ah, Lúcio, eu conheço muita gente que faz e foi campeão mundial fazendo. Não, ele não foi campeão mundial porque ele fez isso. Ele foi campeão mundial por outros fatores, porque ser campeão mundial são multifatores, tá? Agora, o organismo dele suportou fazer isso. E aí, o que garante a gente que ele foi campeão mundial não porque aumentou a velocidade, mas porque aumentou a resistência à acidose? E aí? Ah, mas tanto faz. Tanto faz não, porque quando eu sei exatamente o motivo pelo qual a coisa aconteceu, quando eu programo todo o processo, eu consigo reproduzir. Senão, eu vou reproduzir tudo, porque eu acho que ele foi campeão mundial porque, por causa sei lá, dos 10 rolas que ele fez, ele foi campeão mundial porque ele treinou 4 vezes no dia, então só pode ser campeão mundial quem treinar 4 vezes no dia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho que identificar quais as características de fato fizeram a diferença para aquilo ali. E possivelmente não foi isso. E aí, quando você aumenta esse estresse, principalmente para essa galera que faz essa parte técnica fora do horário, e aumenta muito o estresse nessa parte técnica, deixando de ser só uma parte técnica, mas um momento de condicionamento. E aí ele tem que contabilizar como uma preparação física, ok? Que ele está pegando um movimento específico e dando resistência muscular para esse movimento específico. E não necessariamente aumentando, né, o padrão motor do movimento, que é aumentando, melhorando, né, o movimento da técnica. Beleza? Então, nesse caso, o estresse vai ser muito alto e aí, somando aos outros estresses, você pode estar gerando um ambiente muito inflamatório no seu organismo e prejudicando o seu gás. Ok? Isso aí é um ponto muito importante que eu precisava falar primeiro. Então, treinar velocidade, né, ou treinar para a velocidade não é exatamente como as pessoas estão fazendo. Agora, né, se você realmente quiser treinar velocidade, se esse for o critério principal, você tem que entrar num treinamento em que seja de 30 segundos para baixo. Se você treina de 30 segundos para baixo e dá um descanso considerável para o teu organismo, aí você está mais perto aí dessa velocidade que você quer.
Agora, esses drills de 1 minuto, 2 minutos, eles não estão para velocidade, eles estão para outra capacidade física e não a velocidade, beleza? Então anota essa dica, e essa dica é muito importante para você. E aí, Lúcio, quanto de tempo de descanso eu posso dar? Aí você pode dar descansos de 1 minuto, por exemplo, ou até de 30 segundos, dependendo do nível do atleta. Mas entre 30 segundos e 1 minuto já é um descanso bem legal. E a quantidade de vezes que você vai fazer isso, você tem que contabilizar, tem que ser um planejamento um pouquinho mais amplo. Não dá para falar assim, faz, sei lá, 20 vezes, faz 10 vezes, faz 5 vezes. Não é bem assim. Depende de toda a estrutura do treinamento, de quantas técnicas ou de quantas combinações de técnica vai estar envolvido aí no teu dia de treinamento. Beleza? Então, anota essa dica, que essa dica é legal para você. E aí, né, importante, se você faz preparação física, conversar com seu preparador físico, se esse momento de drill aí é um momento do horário separado, né? Porque aí ele está entrando como mais uma sessão de treino. Então, às vezes, o cara está contando, teu preparador físico ou teu professor de jiu-jitsu está contando que você tem 2 treinamentos no dia, de fato, que é um treinamento, o jiu-jitsu, outro treinamento, a preparação física, e aí no teu momento técnico, ele estava achando que era só técnico, mas aí como você está treinando velocidade, você tem 3 sessões de treino de fato e muito estressante. Porque às vezes ele está contando com esse momento técnico como um momento de tranquilo, sei lá, de intensidade baixa, e na verdade a intensidade está sendo alta, principalmente se ele estiver trabalhando outra capacidade física que precisa de uma recuperação maior. Beleza? Anota isso. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito importante, é a questão da parte técnica, né? Porque olha só, a maioria das pessoas fazem o quê? Metade do movimento. Então, metade do movimento não vai te dar a condição técnica. Que às vezes a pessoa fala, se eu melhoro a técnica, né? Consequentemente, por ter melhorado a coordenação, que é uma capacidade física, que tem uma forma de se treinar também, né? Mas aí já dá para treinar sem muito estresse, aí que caracteriza essa questão mais técnica mesmo. Então, se eu melhoro a coordenação, eu vou melhorar a velocidade lá na frente, porque para esse movimento as musculaturas estão mais coordenadas, né? Você tem uma maior percepção corporal, você tem uma maior noção de espaço que você está fazendo, você tem uma maior noção de deslocamento, você vai ter um melhor equilíbrio, um melhor momento de força, porque as musculaturas estão sendo melhor recrutadas, né? E isso é muito importante. Então, trabalhar a coordenação no momento técnico é o que normalmente a gente busca quando a gente está visando só a parte técnica. Mas aí o que as pessoas estão fazendo? Elas estão pegando meio movimento e estão repetindo o movimento rápido, né? E meio movimento. Só que isso não vai trabalhar a parte técnica. Porque para aprender a técnica, você tem que aprender o movimento completo. Se você faz meio movimento, depois faz mais meio movimento, depois faz mais meio movimento, se você em nenhum momento treinou a sequência completa para te dar a coordenação, você está prejudicando o que você pensou que estava evoluindo, na verdade, tá? Que é essa sequência completa do movimento. Primeira coisa. A segunda, se você não botou esse cara para realmente aprender o movimento antes de treinar em velocidade, você não está aumentando a velocidade dele. Não para esse movimento, tá? Cuidado com isso. Que você pode estar fazendo um movimento, sei lá, você fez uma queda, tá? O movimento de uma queda. Aí o cara vai fazer o Sotogari, que é aquela que você dá o passo do lado e bate a perna, que é bem basicona, iniciante aí. Só que o cara não tá batendo a perna, ele só tá aproximando o peito, tá? Aí ele fala assim, ele não tá treinando velocidade? Tá treinando velocidade de aproximação e não do golpe, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Aí ele precisaria do golpe perfeito, tá? E fazer o golpe completo para ter velocidade no golpe. Mas nesse caso, ele só tá melhorando a capacidade, a velocidade de aproximação, tá? Que no caso é de deslocamento nesse caso. E aí, mas aí é uma velocidade. Só que isso não garante que ele vai ter a queda perfeita, porque a queda depende do equilíbrio, né? Ele vai estar na velocidade boa de aproximação e a perna dele tem que acompanhar essa velocidade e na hora que ele bater ele tem que ter equilíbrio para terminar o movimento. Então a velocidade da entrada total não vai depender só disso. Então ele precisa ter esse movimento completo também no treinamento dele. E aí quem está organizando pode, de repente, né?
fazer, primeiro a pessoa aprender realmente, quando ela estiver com a técnica certinha, aí você pode fazer sim, trabalhar dentro do seu planejamento, velocidade ali de aproximação, né, de deslocamento, e depois a velocidade da execução final, separados, e depois treinar em conjunto. Perto da competição, o ideal é treinar já a combinação completa, sem pausa nenhuma, beleza? Então, quando eu estou longe da competição, né, eu vou treinar a parte técnica, depois eu posso trabalhar segmentado, e depois, mais perto da competição, eu já tem que estar trabalhando o movimento completo. E aí sim você vai ter eficiência, tá? Eficácia também, né, na execução do teu movimento. Beleza? Tranquilo, galera? Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Se você gostou ou se gerou alguma dúvida, né, coloca aí nos comentários. Não deixa aí de seguir o canal, de curtir os vídeos, enviar o vídeo para quem você acha que realmente mereça estar compartilhando aqui com a gente as informações. Beleza? Abração, te vejo no próximo vídeo.